O Inter empatou novamente pelo Campeonato Gaúcho, agora no Beira-Rio contra a equipe do Caxias, com vaias dentro de casa. Chegou a sair na frente e controlar o jogo, mas acabou entregando a virada e buscando um empate no final da partida. O técnico Mano Menezes, entretanto, não vê preocupação na atuação colorada nesse início de temporada e falou sobre a ansiedade que vem atrapalhando, em especial, o desempenho ofensivo do Inter durante os jogos. Pedro Henrique falou sobre a artilharia do campeonato e sobre a falta de pontuação do Inter dentro do Campeonato Gaúcho. E o vice-presidente de futebol, Felipe Becker, deu uma entrevista constrangedora, onde falou e disse muito pouca coisa. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Aduplo e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E obviamente eu começo falando sobre o resultado, a partida do Inter, o empate em 2-2 contra a equipe do Caxias. O empate onde o Inter começou jogando muito bem no primeiro tempo, teve com o Pedro Henrique no ataque diversas oportunidades de gol, fez o gol com o Pedro Henrique, um gol meio duvidoso. Eu vi o lance e achei impedimento do Pedro Henrique, acho que aquela bola ela veio de fato do Bustos, mas a verdade é que o Inter foi para o intervalo podendo estar vencendo por 3 ou 4 gols de diferença. Faltou matar e foi para o 1-0. E aí, um blackout geral do Internacional no segundo tempo. O Mano não mexeu tão bem, colocou baralhas, recuou muito o time e o Inter, amorfo, acabou cedendo a virada em 2 lances relâmpagos de 2 gols de Wesley. Depois veio o gol de Alemão que colocou o empate do Inter, mantendo o Inter a 5 pontos do líder da competição, distância essa que pode aumentar para 8, porque o Grêmio joga nesta quinta-feira contra a equipe do Juventude. Empate com vaias, porque a torcida não perdoou, principalmente após o gol da virada da equipe do Caxias. Vaias, xingamentos à direção, xingamentos ao presidente Alessandro Barcelos e um clima tenso no Beira-Rio, que diminuiu um pouco com o gol do Alemão, mas ainda assim um clima tenso na saída da torcida aqui do estádio Beira-Rio. Bom, vamos para a repercussão do vestiário após esse empate, tá? O técnico Mano Menezes foi claro ao dizer que o empate não o preocupou do ponto de vista de desempenho. Na visão do técnico Mano Menezes, o Inter fez um primeiro tempo digno daquele Inter de 2022 que foi vice-campeão brasileiro, com triangulações, com opções ofensivas, com volume de jogo, com oportunidades sendo criadas, mas acabou pecando em 2 pontos. O primeiro deles, a ansiedade na hora de marcar gols. Mano entende que está faltando colocar a bola para dentro e o fato de não conseguir colocar a bola para dentro faz com que outros setores do time acabem sendo prejudicados em função dessa ansiedade. Por exemplo, o setor defensivo, que teve falhas, cedeu a virada e, na visão de Mano Menezes, cedeu a virada exatamente em função do fato de ter tido ansiedade por causa dos gols desperdiçados, principalmente no segundo tempo. Depois do técnico Mano Menezes, Pedro Henrique falou aqui na Zona Mista em entrevista para a imprensa. E o Pedro Henrique chegou a dizer que ele e Alexandre Alemão trocariam os seus gols por uma vitória do Internacional. E assim, eu vou fazer o relato do que eu vi aqui na Zona Mista, na saída dos jogadores, no semblante do presidente Alessandro Barcelos, no semblante do Mano Menezes e de todos nas entrevistas coletivas. O sentimento depois do empate ele foi extremamente amargo. O clima, o ambiente no vestiário do Beira-Rio, ele não é tão bom. Saiu todo mundo descontente hoje aqui no estádio. E não é para menos, pelo desempenho, pelo resultado principalmente, e pelo fato do Inter ter o seu 4º empate em 6 jogos no Campeonato Gaúcho. Está invicto? É verdade, mas o Inter está vacilando e o ambiente do vestiário do Beira-Rio está dizendo isso, está deixando isso bastante claro. Pedro Henrique disse então que trocaria o gol pela vitória. E todo mundo saiu chateado com esse empate, com gosto de derrota, mesmo que o Inter tenha quase perdido de fato o jogo aqui no estádio Beira-Rio. E aí, por último, gente, fechando o vestiário do Internacional, a gente teve a entrevista coletiva do vice-presidente de futebol, Felipe Becker. E aí, logo depois que o Mano encerrou a entrevista coletiva, o Felipe Becker, a gente teve a informação de que o Felipe Becker falaria. E pensamos, olha, que bom,
virão esclarecimentos sobre a busca do Inter no mercado, virão novidades sobre a busca do Inter para contratar, virão explicações sobre os prazos e quando que o Inter vai e pretende trazer esses reforços, mas não veio absolutamente nada. A entrevista coletiva do vice-presidente de futebol, Felipe Becker, foi um grande pastel de vento, O Felipe Becker ele apresentou dificuldades para responder às perguntas, ele fugia dos questionamentos, ele não lembrava dos questionamentos, ele era vago, extremamente vago nas respostas. Ele falou, por exemplo, que o Inter vai contratar, vão chegar reforços e vocês vão gostar. Esse foi o grande resumo na entrevista coletiva do Felipe Becker. Disse que o Inter não tem prazo, não especificou se os reforços virão para a Libertadores ou se virão para o Campeonato Gaúcho, não especificou a origem ou o patamar desses reforços, não falou praticamente nada. Durante 15 minutos de entrevista coletiva. Teve dificuldade para falar sobre o jogo, tá? E sobre o empate do Inter e as explicações do departamento de futebol sobre o porquê o Inter não tem rendido tão bem nesse ano. Foi bem ruim a entrevista coletiva do Felipe Becker. E o Mano Menezes, eu vou voltar um pouco na entrevista coletiva do Mano Menezes para falar exatamente sobre esse aspecto ligado aos reforços. O Mano Menezes falou sobre reforços e ele disse, olha, a direção do Inter está virando o mundo em busca de contratações, mas o mercado está muito inflacionado. E aí o Mano Menezes citou, olha, vocês viram aí, tem um jogador que foi, você vê notícias, tal time compra 60% dos direitos econômicos de tal jogador, vai ver o preço 16 milhões de reais. O Mano falou isso. E aí eu fui buscar quem é que hoje foi comprado por 16 milhões de reais, 60%. O zagueiro Miguel, se eu não me engano, do Santos, tá? Que estava no Cuiabá. Esse zagueiro foi contratado por 16 milhões de reais, o Santos comprando 60% dos direitos econômicos dele junto ao Cuiabá. De fato, uma negociação bastante cara e o mercado está inflacionado e o Mano justificou nisso a dificuldade do Inter de trazer reforços. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu apostei 3-2 no Internacional, tá? A odd do Inter estava pagando 1,35, empate 4,5, quem foi no empate se deu bem. Mas eu quase cravei. Aquela bola do DP no final do jogo, se a bola não bate no zagueiro, ia dar na mosca o 3-2. Mas não deu. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!